Olá, pessoal! Hoje vim falar com vocês sobre uma recente lei que foi divulgada agora no dia 30 de outubro e impacta significativamente o mercado de cessão de crédito. Portanto, você que pretende fazer antecipação do seu precatório, do seu processo judicial, precisa estar bastante atento às mudanças que essa lei trouxe recentemente, que é o chamado Marco Legal das Garantias. É a Lei 14.711 de 2023. E qual o motivo da aprovação dessa lei, pessoal? O Marco Legal das Garantias, pessoal, busca reduzir a inadimplência do país e diminuir o custo do acesso ao crédito. Para isso, foram flexibilizadas uma série de regras envolvendo negociações extrajudiciais. Então, lendo essa lei, vou deixar o link aqui caso você queira acessar. É perceptível que foi dado ali, foi conferido um papel extremamente relevante aos tabeliães, né? Aquela pessoa que trabalha e assume um cartório no Brasil, ao qual o nome se dá desse cargo público de tabelião. Dentro da lei, o propósito da lei não se destina única e exclusivamente ao mercado de precatórios. Na verdade, a abrangência do Marco Legal das Garantias vai desde o mercado imobiliário até o mercado financeiro e mercado de capitais. Inevitavelmente, a lei perpassa também sobre as operações de cessão de crédito, que é o nome jurídico para antecipação, por exemplo, do seu precatório. Lá no capítulo 6 dessa lei, nós conseguimos ver uma série de artigos que foram aprovados, dispondo especificamente sobre algumas mudanças na formatação dessa operação de antecipação de precatórios. O primeiro artigo que foi aprovado dessa lei, e eu vou ler aqui para vocês, é o artigo 6º-A, que fala que a pedido dos interessados, os tabeliães de nota vão comunicar ao juiz da vara ou do tribunal a existência de uma negociação em curso entre o credor do precatório ou do crédito reconhecido em sentença transitada e julgado e um terceiro, e que isso vai constar das informações ou consultas que o juiz emitir, consideradas ineficazes as sessões realizadas para pessoas não identificadas na comunicação notarial, se dentro de 15 dias corridos, contado do recebimento dessa comunicação notarial pelo juiz, for lavrada a respectiva escritura pública de cessão de crédito. Afinal, o que esse artigo quer dizer? Basicamente, aqui, o que a lei está fazendo é conferindo um poder significativo ao tabelião de notas, que a partir do momento que toma ciência de que um precatório está sendo alvo de uma negociação, que deve ser agendada uma cessão de crédito ali naquela unidade, ele fica obrigado a comunicar essa cessão para o juiz responsável do processo que deu origem ao precatório. E essa mudança legal vem com qual objetivo, pessoal? Com o objetivo principal de evitar fraudes. Nós sabemos que dentro do mercado de precatórios é muito comum que existam situações de dupla cessão, tentativa de vender mais de uma vez o mesmo precatório. Uma das razões pela qual houve essa alteração legal é para resolver esse problema de credores que tentavam vender o crédito simultaneamente para mais de uma pessoa, para mais de um fundo de investimento ou para um investidor. A obrigação aqui que existe é uma obrigação legal, uma obrigação da qual o tabelião não pode deixar de descumprir, que é de comunicar essa cessão para o juiz competente. Esse artigo também resolve um outro problema que acontece com muita frequência dentro do mercado de precatórios, que é basicamente o seguinte: definir a quem pertence o precatório quando mais de uma pessoa comunica a cessão daquele crédito. Até então, havia uma grande discussão na jurisprudência dos tribunais brasileiros se o precatório pertenceria à pessoa que comunicou primeiro a cessão de crédito nos autos ou se foi quem fez através de instrumento público. Através da mudança legal, com a lei do novo Marco Legal das Garantias, nós temos a definição de uma regra que basicamente é a seguinte: a cessão válida, ela necessariamente deve passar por uma comunicação do tabelião para o juiz. Então, aquela regrinha que existia antes, segundo a qual bastava peticionar primeiro nos autos para garantir que aquela cessão de crédito seria válida e eficaz, passa a ser questionável. Esse artigo deixa muito
claro que serão consideradas ineficazes as sessões realizadas para pessoas não identificadas nessa comunicação do cartório. Então vejam, aqui inevitavelmente nós vamos precisar passar por esse processo de transparência através dos cartórios para comunicar que aquele precatório está sendo alvo de uma negociação e de uma cessão de créditos. Além disso, o parágrafo 1º desse artigo fala que o tabelião de notas deve comunicar ao juiz da vara ou tribunal a negociação imediatamente e a cessão em até 3 dias úteis a partir do momento da assinatura da escritura pública. Então veja, a partir do momento que o tabelião toma ciência de que esse precatório, que está sendo alvo de negociação, né, a parte está buscando ali de alguma maneira o agendamento de um dia e hora para ir lá assinar a papelada da antecipação do seu precatório, o tabelião fica obrigado a comunicar ao juiz da negociação desse precatório e depois que você fizer a assinatura da escritura pública, que é um instrumento público através do qual você transfere os seus direitos creditórios para um terceiro, para um fundo, para uma empresa ou para um investidor, o tabelião fica obrigado, depois que você assinou esses documentos, em até 3 dias a comunicar o juiz competente. Quem é o juiz competente? É o juiz do processo judicial que deu origem a esse precatório que está sendo alvo de cessão de crédito. Além disso, o parágrafo 2º fala que, para o fim da regular cessão dos precatórios que emitirem, os tribunais de todos os poderes e esferas darão exclusivamente aos tabeliões de nota e aos seus substitutos acesso à consulta ao banco de dados por meio de central notarial de âmbito nacional, com identificação do número de cadastro de contribuinte do credor e demais dados do crédito que não sejam sensíveis, bem como vão receber as comunicações notariais das sessões de crédito. O que esse artigo diz, né? E aqui vamos traduzir, vamos simplificar o que a lei está trazendo. Basicamente, ela está trazendo a possibilidade da criação de um banco de dados de acesso conjunto entre os tabeliães e o judiciário para que haja uma intercomunicação quando ocorrer essa cessão de crédito. Então aqui fica muito claro que os tribunais darão acesso aos tabeliães de nota dessa base de dados de âmbito nacional, do número de contribuintes de cada credor, dos dados de crédito do precatório, ou seja, o tabelião vai ter condições de enxergar através dessa base qual o precatório que esse credor tem, quem é o credor, quais são os dados dele, quais são os dados desse processo, para aferir a legitimidade e a rigidez do procedimento de antecipação de crédito. Então veja que aqui, novamente, é conferida a possibilidade ao tabelião de acessar esse banco de dados para poder garantir a rigidez desse processo de antecipação. Além disso, o artigo 7º-A fala também que os tabeliões de nota podem exercer atividade de mediador ou conciliador, atuar como árbitro ou, inclusive, certificar o cumprimento ou descumprimento das condições e outros elementos negociais, respeitada a competência dos tabeliões de protesto. Então veja que aqui, a partir da interpretação desse artigo, junto com o parágrafo 1º, que fala que o preço do negócio, ou seja, o preço da negociação da antecipação desse precatório, pode ser recebido ou consignado por meio do tabelião de notas, que vai repassar um montante, a parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração das condições negociais. Basicamente, o que esse artigo fala é que, quando da realização da operação de antecipação de crédito, o tabelião pode consignar com ele esse valor para somente depois de aferido o implemento das condições do negócio, ou seja, se efetivamente ambas as partes, tanto cedente quanto cessionário, cumpriram com o combinado, é que aí sim ele poderá fazer essa transferência para o cessionário, que no caso é a parte que faz a compra do precatório. Então veja que aqui é dado inclusive ao tabelião a possibilidade de receber esses valores, receber, intermediar, atuar como árbitro, se envolver ativamente naquela negociação do precatório que está sendo feita perante aquela unidade cartorária. Além disso, o tabelião de notas pode lavrar, a pedido das partes, uma ata notarial para constatar
a ocorrência ou a inocorrência, ou seja, o descumprimento das condições negociais aplicáveis e certificar o repasse dos valores devidos ou a rescisão do negócio. Então, o tabelião também terá poderes para, através da ata notarial, que é a produção desse documento com fé pública, certificar se cedente e cessionário efetivamente cumpriram suas obrigações relacionadas à operação de antecipação de crédito. E essa atividade do tabelião, afinal, como que ele será remunerado por isso? O artigo 7º-A, parágrafo 3º, também fala que essa mediação e conciliação serão remuneradas através de convênio, e na ausência da existência de um convênio, né, entre o judiciário e os tabeliães de notas, será seguida a tabela de emolumentos estadual, que é aquela tabela padrão, né, de cada estado da federação, que fala sobre o valor de cada serviço que o tabelião pode cobrar dentro daquele estado. Com essas atualizações, pessoal, o legislador pretende garantir uma confiança ao processo de antecipação de precatórios, de maneira que isso possa ser aberto, inclusive, para investidores comuns, pessoas que não necessariamente conhecem tão profundamente o mercado de precatórios. Porque a partir do momento que você fortalece a atuação do serviço notarial, ou seja, a atuação do tabelião, você tem a possibilidade, sim, de garantir maior transparência e agilidade processual, além de proteger o patrimônio de ambas as partes, tanto do cedente, que está fazendo aquela antecipação de crédito, quanto do cessionário, que deseja ver cumpridas as obrigações e não comprar, obviamente, gato por lebre. Essas mudanças representam uma inovação dentro do mercado de cessão de precatórios, estão muito alinhadas com aquilo que a gente já vem falando em outros vídeos, você que nos acompanha aí, acompanha o canal da LTZ há algum tempo, no sentido de que há uma tendência muito forte de regulação desse mercado de antecipação de crédito judicial. E aqui eu não estou falando única e exclusivamente de precatórios. Você que tem uma ação judicial, uma ação trabalhista, um precatório, ou qualquer outro tipo de crédito que se origine de uma discussão na justiça, no judiciário, estará sujeito à alteração que veio através do Marco Legal de Garantias, dessa lei, a Lei 14.711, promulgada, né, publicada agora no dia 30 de outubro. É importante ressaltar que essas alterações trazem uma modificação significativa, caminham muito no sentido daquilo que nós estamos falando já há algum tempo, que é a necessidade de haver regras mais bem definidas e específicas para dar uma segurança jurídica tanto para a parte que está vendendo o seu precatório, quanto para a parte que está comprando. No dia a dia, nós que trabalhamos nesse mercado, e vocês provavelmente que ou já foram abordados para fazer uma antecipação ou conhecem pessoas que têm algum crédito, sabem que quando você faz a venda de um precatório, é comum que o negócio muitas vezes não dê certo, não saia, porque ambas as partes têm algum tipo de receio. O cedente que tem receio do cessionário não fazer o pagamento, não cumprir com o combinado, sumir depois que você fizer a assinatura daquela documentação. Por outro lado, a pessoa que está comprando também tem os seus receios de você, de repente, já ter vendido aquele crédito para um outro fundo, para uma outra empresa, de haver alguma dívida que você, de repente, está escondendo. Então, veja, existem receios de ambos os lados que a lei busca, de alguma maneira, dirimir, dando poderes ao tabelião, que é aquela pessoa perante a qual será formalizada a assinatura de toda a documentação de cessão. Na minha opinião, eu acredito que a vinda dessa lei certamente vai permitir uma certa seleção natural dos players que atuam dentro do mercado de precatórios, porque certamente aqueles fundos cuja praxe não está alinhada com o que a lei se propõe serão provocados a fazer alterações nas suas esteiras, provocados a fazer alterações na maneira que eles realizam essa operação de antecipação, de forma a realizar todo o procedimento de maneira clara, transparente, perante o tabelião, que é aquela pessoa que, através dessa lei, terá poderes significativos não só para dar fé pública naquela escritura que você está lavrando, né, no dia que você vende seu precatório, mas também para participar dessa negociação, para receber os valores, para aferir se os valores recebidos estão corretos, fazer esse repasse para o cedente, ter condições de comunicar ao juiz quando o tabelião toma ciência de que está havendo uma negociação daquele precatório. Então, dessa forma, evita-se, de certa maneira, aquele assédio
significativo sobre você que é credor de um precatório, você que é credor, credora, né? Então, a partir do momento que você assumiu a negociação daquele crédito com uma determinada empresa, através dessas alterações trazidas pela lei, há uma expectativa de que essa comunicação, de alguma maneira, resolva, né, esse problema grande do assédio de outras empresas, porque será dado, então, conhecimento ao judiciário de que já existe ali uma empresa, ou um cessionário, ou um investidor que pretende fazer a antecipação daquele precatório para um credor ou para uma credora. Então, convido vocês a dar uma lida. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, esse não é um assunto simples. Essa lei certamente vai gerar muita repercussão entre as empresas, fundos, investidores que trabalham com antecipação de créditos judiciais em geral. Então, você que é credor, credora, quer entender melhor como que funciona o processo da antecipação a partir dessa alteração legal, se ficou com alguma dúvida desse vídeo, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também precisam saber dessa alteração, porque ela é muito impactante, certamente vai mudar significativamente a maneira pela qual as sessões de crédito vão ser conduzidas a partir da aprovação dessa lei.